O curso vai ser em português e espanhol. Para nós que somos da América Latina, a gente está muito acostumado a se ouvir, então acho que não vai ser um grande desafio. E, claro, as pessoas precisando de ajuda para entender melhor o que está se dizendo, a gente vai ter esse apoio, tanto eu quanto o Marcos vamos estar lá para apoiar no que for necessário. E aí, a programação do curso, ela está bem especial, assim, porque eu acho que o que acontece? Ela é a primeira vez que a gente está experimentando fazer aqui na Silo Escola esse modelo, né, que o Marcos disse que vem de uma prática anterior dele, junto à Secretaria-Geral Ibero-Americana, lá, a partir do Media Lab. Lá era uma residência que tinha um desenho totalmente diferente do que a gente está fazendo, e a gente pega essa ideia de passar essa metodologia adiante e monta monta um curso que tem 3 fases, né? A primeira fase é a fase dos workshops, das oficinas, né? Dos talleres, onde a gente vai ter um momento remoto, comigo, com o Marcos e com mais 13 convidados, que são de países da América Latina e também da Espanha e de Portugal. Todas essas pessoas convidadas, elas trabalham com laboratórios, elas adaptaram essa metodologia para a realidade delas e estão desenvolvendo isso em contextos que são totalmente diferentes. Então, vai ser muito rico conhecer essas pessoas, saber o que elas estão fazendo e como elas chegaram aonde elas chegaram a partir do conhecimento dessa metodologia. Então, vai ser muito bacana para vocês entenderem também essa prática da edição, né? Você edita uma metodologia e aplica uma realidade. Então, vocês vão ter um pouco desse conhecimento ali na prática. Então, a gente começa com um módulo que é mais introdutivo, onde vai ter eu e Marcos apresentando sobre os laboratórios, e o nosso convidado é o Antônio Lafuente, que é de Madrid, e que foi um colaborador durante muitos anos, né, dessa metodologia, a partir do trabalho dele com o Commons Lab, se não me engano é assim o nome. Depois a gente tem uma parte de conceitos e práticas, onde a gente convida o Davi Gomes e a Valentina Sanches, do México, e a Carolina Cardoso, de Portugal. Depois a gente tem um terceiro módulo que é para conhecer esses laboratórios ibero-americanos, onde a gente convida o Rodrigo Savazone, do Instituto Procomum, de São Paulo, a Paula Coral, que é da Colômbia, da região de Nariño, e também a Larissa, que é do Labic no Vale de Santa Catarina. Depois a gente tem uma sessão de encerramento, que a gente vai falar sobre como prototipar esses laboratórios, para a gente começar esse trabalho mais de prototipagem junto com os grupos, para já prepará-los para o encontro presencial, a imersão, que vai ser posterior a isso. E a gente vai ter a Heloísa Vaello e a Susana Moline, do Experimenta a Sua Idade, El Salvador, com a gente. Aí, terminada essa parte, a gente tem a sessão de mentorias, que vai ser durante um mês, algumas horas, a gente vai disponibilizar, eu e Marcos, com as pessoas, com grupos ou com todos os participantes. A gente vai fazer essa agenda juntos, onde a gente vai estar lá disponível para acompanhar os casos, né? As ideias que querem ser desenvolvidas. E, finalmente, a programação presencial, que, como o Marcos falou, vai ser aqui na Silo, que é uma região de Mata Atlântica, é uma área de proteção ambiental, que é um lugar muito agradável, que é uma escola mesmo, um lugar que abriga, né, esses laboratórios e essas experimentações que a gente faz. Então, vão ser 7 dias muito agradáveis, onde a gente vai ter alguns convidados que vão nos ajudar nessa mentoria. O Raul Oliva, que é da região de Saragossa, o José Mota, da região de Aveiro, em Portugal, e o Moisés Medrano, de Cartagena, na Colômbia. Entre outras pessoas que talvez a gente convide, isso vai ser em setembro, né? A gente ainda tem um tempo aí para
avaliar se a gente consegue convidar algumas pessoas, inclusive, para virem para cá e estar aqui presencialmente conosco. Você quer fazer algum comentário, Marcos, sobre a nossa programação? Nada, que tiene muy buena pinta. Escuchándola así toda seguida, creo que es un grupo de personas que todos están contribuyendo muchísimo desde sus organizaciones a ir dando forma a este modelo, ¿no? Que también hay que decir que es incipiente, ¿no? Que tiene más de 15 años de trayectoria, pero yo creo que un modelo institucional tarda mucho en, ¿no? en poder asentarse y de alguna manera estamos todavía prototipando, ¿no? Este nuevo modelo. Y bueno, yo diría que el contexto de Silo me parece que es ideal. De hecho, la propuesta la empezamos a pensar justo en el contexto de un laboratorio de gobernanza que se organizó en Silo el mes de mayo, junio del año pasado, creo que fue. Y, y ahí vimos la oportunidad de poder también continuar con toda la línea de trabajo de Silo Escuela desde el punto de vista de los laboratorios. Entonces es un contexto que yo creo que va, vamos, muy propicio para trabajar juntos y para avanzar con las iniciativas y con la construcción de la red. Tem muita inteligência envolvida, né, nesse curso, assim. São cabeças incríveis que vocês vão poder conhecer e vocês vão poder ter um panorama de como esses laboratórios são diversos, assim. E é muito interessante isso, né? Alguns são mais focados na questão do empreendedorismo, outros são mais focados nas questões culturais, né? Outros são mais focados no trabalho de apoio comunitário. Uns são muito rurais e tratam muito das arquiteturas das cidades, outros são urbanos, né, e tratam das arquiteturas das cidades, outros são rurais. Então, vocês vão ver, assim, são mundos que vão sendo mostrados a partir de cada maneira de fazer esse laboratório dentro desse contexto que é tão diverso, né? A gente está trazendo, como eu disse, pessoas de países da América Latina e de países europeus. Então, assim, realmente muito diferente, muito interessante ver como essa metodologia funciona nesses ambientes tão diferentes. E é justamente por conta disso que a gente estava falando antes. Ela tem certa flexibilidade que é muito interessante, porque a partir disso você consegue moldá-la, né, de uma maneira mais interessante para esses universos. Não tem aquele rigor do tipo, tem que ter isso, você precisa fazer isso. É claro que tem pontos da metodologia que são muito importantes e que, ao longo dos anos, a gente foi vendo que eles têm que se fixar, né, para que a coisa aconteça. Mas é isso, o desenho ele é feito na relação mesmo com o território e com as pessoas que estão fazendo uso dela, né? Então, por isso, acho que é tão interessante.